No dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades, no caso Ezequiel estava falando, né? Eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa quando a mão soberana, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima a aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia ser um braço, pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno. Então, para entender, seria o templo, né? O templo lá em Jerusalém, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Pode abrir a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1. É o livro das revelações de Jesus Cristo, né? Então ele não tem só coisas relacionadas ao futuro, também tem algumas revelações que hoje vai ser bastante útil para nós aqui. Tranquilo? Apocalipse, no capítulo 1, versículo 11. Último livro da Bíblia. E depois a gente vai para o 2:29, né? Apocalipse 1:11. E dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E por último, Apocalipse 2, versículo 29. Agora vocês vão entender por que essas 3 passagens. 2, 29. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se vocês forem analisar, o que realmente a gente nota é que Ezequiel, há séculos atrás, ele tem um problema com a igreja, no templo. Então o Espírito pega Ezequiel em forma de Espírito e revela para ele algumas coisinhas. E séculos depois, a mesma coisa acontece com João. Ele tem a visão e Deus fala para ele. Só que antes, se vocês forem analisar o que ele realmente falava para as igrejas, ele terminava com: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu achei interessante pegar isso aqui, porque se você... Vamos lá, você vai me responder agora. Se você não ouve o Espírito, você ouve quem? Estou falando sobre ele. Ezequiel, no capítulo 20, o Ezequiel é um livro muito bom. É muito bom mesmo, porque ele tem tantas revelações aqui que... Eu falei para minha esposa que essa semana que eu fiquei estudando esse assunto, foi um dos assuntos até mais difíceis de estudar, porque todo dia que eu pegava, Deus falava comigo de uma forma diferente. Vamos supor, se fosse uma semana para falar sobre o assunto, eu pegaria o mesmo capítulo de Ezequiel 8, Ezequiel 28 e Apocalipse, eu falaria uma semana, brincar, ainda falaria mais. Porque até hoje de manhã, a madrugada, e assim, Deus vai renovando e vai falando com a gente. E Ezequiel 28, ele traz uma coisa muito importante. Todos veem do Gênesis, falando que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas entre os céus e a terra, existe um abismo. Vamos falar assim, não na ordem cronológica, mas no tempo de Kairos, no tempo de Deus, a gente vê, também vai no tempo crono. Porque no início Deus criou os céus e a terra. Beleza, a gente pensa no firmamento, só que está falando dos céus mesmo, porque em Ezequiel 28, a gente vê que antes de Deus criar o homem já existia um ser. Abra sua Bíblia, Ezequiel 28, versículo 12 e 15. Fala sobre um guardião. Existia o céu, então lá tinha um lugar bonito, um lugar tranquilo de se viver, muita alegria, um lugar puro, um lugar cheio de paz. E existia um guardião. E esse guardião, ele era um portador de luz, conhecido como Lúcifer. Muitos, né, chamam ele de Lúcifer, é o nome. Quando o rei de Tiro, só para a gente contar todo o texto, o rei de Tiro, ele estava com uma iniquidade tão grande sobre ele, que ele estava agindo como se ele realmente fosse... Lembra naquela passagem de que Judas
Jesus refere-se a Judas como o próprio diabo. Está lá em João 6, versículo 70, ele fala, olha, entre os 12, um deles é o diabo. E Mateus também, quando Pedro fala para Jesus, não, você não vai morrer, e ele fala, não, apartai-vos de mim, Satanás. A mesma coisa está acontecendo aqui em Ezequiel 28, por quê? Ele estava dando tanto lugar, mas tanto lugar, que quando Deus falou para ele, escreva aquilo ao profeta, ele falava ao profeta e também falava a um ser. Vamos lá, o rei de Tiro estava no Éden? Meio difícil, né? Ele era um querubim ungido. E a gente então vai falar sobre isso. Ezequiel 28, 12. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, na presença de Deus. Você estava no jardim, no Éden, na presença de Deus. Você foi ungido como querubim. Não vocês, eu estou apontando para... Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras foguejantes. Você era inculpável e seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Aqui eu peguei só alguns trechos. Vocês quem realmente acompanhou viu que eu peguei alguns trechos para dar uma ênfase. Então era isso. No início, Deus criou os céus e criou tudo, os anjos e tudo mais. E entre esses anjos existia um que era o guardião, um anjo portador de luz. Mas todo ser que Deus criou, todo ser que Ele criou, ele tem algo dentro de si, que a gente chama de livre-arbítrio, né? Eu posso sair agora aqui e ir embora, não quero mais pregar, não quero mais estudar a Bíblia e vou embora. Ou eu subo no prédio, vou pular. A opção é minha. Por mais que realmente, às vezes, o meu corpo, às vezes outras pessoas, não, você não faça. Mas, e o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, a gente vai falar, durante a aula a gente vai entender, que ele nada mais, nada menos que é uma prova de amor. Lembra de João 14, versículo 15? Se você obedecer os meus mandamentos, se você me ama, você obedece os meus mandamentos. É uma prova de amor. Então, ele, como um ser criado por Deus, ele tinha esse livre-arbítrio. Esse trecho ele é até interessante porque muitos ateus ele vêm perguntando para você, peraí, Deus não é onipotente? Você é. Deus não é amor? Sim. Se Deus é onipotente e Deus é amor, por que então ele criou tudo? Criou. Então, e o mal? É sobre isso que realmente a gente vai ver. Em Isaías, no capítulo 14, versículo 12 ao 14, a gente vê que realmente aquele querubim que estava no monte de Deus, olha o que é falado aqui pelo profeta Isaías. Como você caiu dos céus, a gente vai ver isso daqui a pouco. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Versículo 13. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Queria subir, né? Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Aqui a gente vê que realmente começou a surgir a iniquidade em si. Uma coisa muito bacana que tem é que as coisas de Deus, realmente Deus trabalha com lógicas. E todo mundo, assim, a grande parte das pessoas pensam que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, na época que ele estava lá no Monte Sinai. E antes disso, beleza, Deus não tinha lei, não tinha... Não. Se você for abrir a sua Bíblia no Salmo 111, versículos 7 e 8, olha o que o salmista escreveu. Fiéis, todos os seus mandamentos, todos os mandamentos de Deus são fiéis, permanecem firmes para todo ou sempre. São feitos em verdade e retidão. Ou seja, a gente tem um ser onisciente, a gente tem um ser com livre arbítrio, que está num lugar de paz e alegria e tal, e Deus realmente já tinha os mandamentos. Os 10 mandamentos, se você for analisar, os 4 primeiros, ele demonstra quem é Deus. Ele mostra seu poder, território, a sua autoridade.
Os outros 6 mandamentos, ele demonstra como é Deus, a sua honestidade, a sua pureza e a sua fé. Então, os mandamentos já existiam ali. E Deus, como ele trabalha com leis, as leis de Deus sempre existiram. Assim como quando ele criou a Terra, Deus não colocou as leis da física. Tem a gravidade, não tem a... Aí muitos perguntam, mas e a maldade foi criada por Deus? O que é a maldade? Se eu perguntasse para você, existe maldade, você vai falar que existe. A gente só ligar a TV que a gente vê. Se a gente vê... Se eu falar para você, existe o escuro? Você fala, existe sim o escuro. Né? Existe frio? Existe. Agora vamos lá. Maldade, escuro e frio. Escuro e frio, o que diz a física? O escuro, ele existe. Só que o escuro é preto? Não. Falta de luz. A ausência da luz. E o calor, o frio, ele é só frio. O que a física diz pra gente? Que é ausência de calor. Então, o mal, como as leis de Deus, ele é ausência de Deus. E isso já fundamentava todo um processo. E aquela iniquidade, de aquele orgulho, eu subirei ao mais alto trono, serei acima de Deus, aquilo ali foi fazendo com que ele se distanciasse de Deus. E a gente vê que, assim, quando a gente vai se distanciando de Deus, a gente vai dando uma brecha, e o mal, beleza não, entrou, né? E o que aconteceu? Ele reuniu lá com os anjos e ele tramou uma rebelião. Chegou às escuras e falava, olha, Deus, o mandamento dele é assim, assim, assado. Ele acha que é assim, assim, assado. Olha tanto que eu sou bonito, tanto que eu sou portador de luz, tanto que a minha ideia é assim, 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 assado. Olha o que Isaías fala sobre esse tipo de atitude. Isaías 29, versículo 15. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Deus já sabia do plano daquele anjo, daquele querubim. Deus já sabia, porque ele sabe de tudo. Por que então Deus não fulminou ele ali na hora? A gente volta de novo para o que a gente falou no início. Ele não deu para todos os seres que ele criou o livre-arbítrio? E o livre-arbítrio não é uma prova de amor? Porque se eu obedeço aos mandamentos dele, às leis deles, eu estou provando que eu o amo. Não é? Se ele fulminasse ele ali, os anjos amariam ele por amor ou por temor? Só por medo? Então, e realmente ele seria o primeiro mártir no céu se ele tivesse feito isso. Então, olha para vocês verem tanto que a sabedoria de Deus é tão grande. E as leis dele são durando para sempre, né? Mateus, no capítulo 13, versículo 30, Jesus nos dá um ensinamento muito forte, que é a parábola do joio. Olha o que Jesus diz: deixam que cresçam juntos até a colheita. Então tem o mal e tem o bem, fazer o quê, né? Cresçam juntos. Sim. Mas ao que me consta, parece que ele é o único dono que consta foi o primeiro a fazer trilhão, mas outros também fizeram. Sim, a gente vai ver que ele persuadiu. Porque nessa parte que ele juntou com os anjos, lá em Apocalipse, a gente vai ver que Apocalipse 12, 4, ele e 1/3 dos seus anjos caíram. Apocalipse 12, 4 fala sobre até a quantidade de anjos, né? E realmente a Bíblia fala isso, deixam crescer os dois juntos, e quando realmente chegar a colheita, né? Pega o joio, separa e usa para queimar. E o trigo a gente separa para guarda nos celeiros. Então, por fim, assim, da primeira parte, é corrido. Se vocês forem abrir a Bíblia agora em Apocalipse 12, no versículos 7 ao 9, é como eu disse, né? E como realmente está escrito, o Apocalipse é o livro das revelações. Então, você vai ver coisas futuras e realmente explicações para coisas no passado e coisas atuais. O livro das revelações. Apocalipse 12, no versículo 7, diz assim: houve então uma guerra nos céus.
Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Aí aquela rebeliãozinha, você já vê que já formou um grupo e foi querer os seus direitos. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Triste, porque todo pecado vai gerar uma consequência. Aquela rebelião, ele achou que ele realmente poderia ser, porque a vontade dele era ter, pelo menos, algumas características de Deus. Ele queria ser. Ele gostava tanto de Deus que ele queria ser. E essa iniquidade fez com que ele realmente fosse expulso com 1/3 daqueles que ele tinha agrupado. Porque está lá em Apocalipse 12, versículo 4, falando da quantidade dos anjos que foram caídos. E aí? A gente finalizou com quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, depois que os anjos, vamos esquecer eles, vamos falar de coisas boas. Deus volta para o seu trabalho que ele mais ama, a criação. Aí sim, Deus criou os céus e a terra. Aí ele vai, haja. Aí chega no 6º dia, ele façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus vai lá, pega do barro, façamos. Ele teve uma reunião, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, o nariz fica igual o nosso, vamos botar assim, não tem medo. Foi lá, fez no barro e soprou vida. O sopro do Espírito Santo está sobre nós. Aí Deus nos fez para dominar sobre todas as coisas. Gente, só sobre domínio, eu podia falar 3 horas aqui, só sobre domínio. Mas vamos lá. Só sobre esse princípio do Gênesis 1 e 2, nossa, dava uma semana de falatório aqui. Mas Deus soprou sobre ele o Espírito, e ele teve vida e dominar sobre as coisas. E ele dominava sobre pássaro, sobre animal, ficava catalogando nomes de bicho e tal. Mas como Deus também trabalha com livre-arbítrio, ele tinha que ter uma lei. Ele tinha que ter uma lei. E o mandamento de Deus era muito simples. Gênesis 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aí, Gênesis 2, 16 e 17. Depois disso, passa um prazo, Deus cria a mulher. Um fator muito interessante, muito importante para vocês. Deus não deu a lei para Adão e Eva. Deus deu a lei para o homem que ensinou a Eva. A palavra de Deus veio para o homem. E o homem, como fator fundamental, você que é homem, você tem que ser o cara que ensina na sua casa. O alfa. Realmente, Deus deu a ele o mandamento. E ele estava lá. Aí depois Deus criou a mulher, tirou da costela dele, a gente conhece a história. E realmente o que acusa, o que realmente gosta de rebelião, coisas do tipo, vê e fala: poxa, estava parecendo quando eu dominava algumas partes, né? Eu era bonito, tinha lugar de paz, não gostei disso não. Foi lá e olha que interessante, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gênesis no capítulo 3. A gente vai ver o primeiro debate bíblico que da história, pelo menos catalogada na Bíblia, né? Gênesis capítulo 3. Então a gente viu que Deus falou para o homem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, certo? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. E Gênesis no capítulo 3, a serpente, que a gente viu no Apocalipse, ela vem e faz uma argumentação bíblica. Isso aqui é muito importante. A argumentação aqui foi Bíblia, foi discurso bíblico. O que foi a contestação da serpente? O que a serpente falou para a mulher? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto. Vê a argumentação da serpente. Das árvores do jardim
Não coma de nenhum fruto. Foi isso que Deus falou para Eva? Deus nem falou para Eva. Deus falou para Adão, que a gente vê no Gênesis 2,16. Não. Você pode comer de todas as árvores livremente, menos a árvore do conhecimento. O que a mulher, ao invés de resistir ao diabo e que ele fugirá de vós, ela não gostou do debate? Não, Deus falou assim, porque podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ela já deu uma mudada. Podemos comer do fruto. Deus falou, exceto... Ela generalizou. Podemos comer. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nela. Deus falou para não tocar. Deus falou, no dia que dela comer, ele certamente morrerá. Eva acrescentou, falou assim, nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão. Deus não falou, morrerão. Certamente morrerás. Então você já vê que deu uma brecha. E ao invés de dar ouvidos ao que o Espírito diz, ela deu ouvidos ao que o mal disse. E realmente a gente, vamos adiantando aqui um pouquinho, a gente vê que aconteceu que ela viu que a árvore era boa e realmente ela comeu e a gente está aqui hoje. Vocês conhecem essa história. Ou seja, o que eu quero frisar aqui para vocês é o seguinte: cuidado com que realmente a gente dá ouvidos. Que a gente dê ouvidos somente ao que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, como a gente leu, Deus falou assim, Deus pega João, vamos lá, João era um domingo, ele era pastor da igreja de Éfeso, por causa dos mártires, ele corre, ele foge, e ele está lá na ilha de Patmos, e Deus dá revelações para ele. Na época do mártir, Deus vem com ânimo, palavras de ânimo. E ele dá algumas revelações e fala para ele, escreva num livro e o que você vê e envie às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Sabe o que é interessante? Quando ele voltou para ele ver quem falava com ele, o que ele viu? 7 candelabros de ouro. Ele volta para ver quem falava para ele e ele vê os 7 candelabros. E a gente vê que isso são o quê? As igrejas. E Apocalipse 2:1 fala que Jesus, ele andava no meio das igrejas. A nossa alegria é saber que ele está aqui presente, que ele está andando aqui conosco. A nossa promessa aqui, como está em Apocalipse 2, ele estava no meio das igrejas. Uma coisa muito importante e interessante que eu vejo, ele fala uma frase para 7 igrejas. Ele fala assim, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Jesus, ele fala essa frase para 7 igrejas. Mas em especial, da mesma forma que ele fala para a igreja de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esse termo eu conheço. É que aquilo que você acha que você faz que os outros não sabem, Deus conhece. Lembra lá de Juízes capítulo 14, quando Sansão, ele era um nazireu. O nazireu era separado, consagrado desde o ventre para o uso exclusivo de Deus. E além do nazireado, encontra-se em Números no capítulo 6, onde ele não podia algumas coisas, como a gente conhece a história. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte, ele não podia tocar em cadáver. Mas a Bíblia relata que um dia, ele andando pelo caminho, ele viu um leão. Ele pegou o leão, rasgou o leão da boca, como quem rasga um cabrito. E eu nunca vi ninguém rasgar um cabrito, muito menos um leão. Mas beleza, ele rasgou o leão, ele rasga o cabrito. Ele fez a sua missão. Quando ele retornou, ele vê um cadáver. E dentro do cadáver tinha mel. A Bíblia diz que ele pegou do mel, ele comeu, deu aos seus pais, e a Bíblia diz que ele fez isso escondido. Juízes capítulo 14, versículo 9. Foi tão escondido que eu estou contando para vocês, né? Porque dos olhos de Deus a gente nada pode esconder. Por isso que ele diz às igrejas, às 7 igrejas da Filadélfia: eu conheço aquilo que realmente aquela dor que você sente quando você tranca a porta e vai falar comigo, eu conheço, eu sei, eu estou lá com você, eu ando com você. Mas aquilo que você também faz de errado,
eu conheço. Então, das igrejas, a gente já vê que ele realmente ele nos ensina muito mesmo. Há igrejas que ele faz censuras, há igreja que ele faz censura somente, há igreja que ele faz elogio e censura, e há igreja que ele faz somente elogio. A igreja de Esmina é uma igreja que, na época, ela era considerada pobre, uma igreja pobre. E o que realmente Jesus fala para ela? Eu conheço a sua tribulação, eu conheço a sua pobreza, mas você é rica. Olha, para a gente isso é uma palavra de ânimo, né? Apocalipse 21, versículo 4, diz assim, que Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, nem rancor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mas se você for pegar, olha que é magnífico, quando você vai pegar no original grego, Deus limpará dos seus olhos o toda, a palavra toda, ela significa cada. Então, cada lágrima que você chorou por dor, cada lágrima que você chorou para aquela pessoa que realmente se foi, cada lágrima dessas, um dia Deus vai pegar uma por uma e vai limpar dos seus olhos. Por isso que ele disse, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a sua dor. Ele fala isso para Esmina, você, na sociedade você é pobre, mas para mim você é rica, você tem muito valor. E a igreja de Pérgamo, não, ela está aqui magnífico, né? Dando as coisas na Bíblia. Ele fala para Esmina, olha, o povo fala que você é pobre, não, você é rico. Já lá no Odisseia, você é rico, você se acha rica, só que você é pobre. Olha a contradição, né? E ele vai ensinando muitas coisas. A igreja de Pérgamo, por exemplo, a frase que ele diz é, conheço onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Brabo, né? Forte. Aquela região que eles viviam era um lugar onde que o trono de Satanás habitava. O que isso pode dizer? Na época, a igreja de Pérgamo, ela era a segunda maior igreja da Ásia Menor. Ela só pedia para Éfeso, que era a capital. Então, ela, numa disputa na época, diz a história paralela, que numa disputa para ver quem construiu um templo em homenagem ao imperador, a igreja de Pérgamo ganhou a disputa. Ela homenageou ao homem, ao imperador da época e botou ele sobre o corpo, você é meu ídolo. Essa atitude realmente a gente viu na aula passada, né, que são os ídolos que a gente realmente tem deixado, às vezes são ídolos até mesmo dentro do nosso coração. Segunda coisa que realmente chamava atenção porque ela podia ser o trono de Satanás, ela hospedava o templo de Esculápio. Esculápio era um deus pagão que era no formato de uma serpente, que era conhecida como o deus da cura. Essa mesmo que quando você vai no seu médico, ele está usando aquele jaleco branco com um bordado de uma cobra. Aquela cobra é Esculápio. Aquela cobra é Pérgamo. Quem é da área de medicina sabe. Então, ela hospedava o templo que realmente, não, vamos homenagear o imperador. E ela também hospedava esse templo a Esculápio. Dessas igrejas que Jesus ele manda, que João escreve, somente duas só teve elogios. Que é a igreja de Filadélfia, né? O que é a Filadélfia? Você é fraca, só que para você eu tenho uma porta aberta. A porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre. Show. E a igreja de Esmina também, ela tinha a igreja de Esmina também, ela era a segunda que foi elogiada, porque ela era considerada perante a todos uma igreja pobre, só que aos olhos de Deus ela era rica. E uma coisa que me chama muita atenção agora, há 4 igrejas: Éfeso, Tiatira, voltar para falar para a igreja de Pérgamo e a igreja de Sardes. A igreja de Éfeso, Deus dá um elogio para ela. Vocês não toleram os falsos mestres, os falsos apóstolos, as falsas doutrinas. E como vocês também, eu elogio para vocês, é que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. A obra de nicolaíta era as imoralidades sexuais da época. Então, Jesus fala para vocês comigo têm esse elogio. O que seria isso para a nossa linguagem? Assim, vamos falar no português mesmo. Era uma igreja que via Bíblia mesmo, comia Bíblia. Era uma igreja que
não tolerava, não, esse cara é falso profeta, isso que ele falou é heresia. Uma igreja que tinha muita doutrina. Só que o que Jesus fala para ela? Porém, tenho contra você uma coisa. Você abandonou o seu primeiro amor. O que isso pode realmente simbolizar para mim? Eu posso virar um cético. Eu pegar a Bíblia aqui e saber ela de cabo a rabo. Beleza. Só que se não tiver amor, se você realmente não tiver aquela paixão, se você realmente, a lei, né, que realmente até Paulo fala, nada vale. O amor, realmente, de pregar o Evangelho, de anunciar o Cristo que um dia você conheceu, aquelas experiências espirituais que Deus realmente deu para você. Não adianta nada você conhecer a Bíblia se você não voltar a voltar às práticas iniciais. E, infelizmente, a gente vê que a figura da igreja hoje, muitas igrejas são essa. Realmente a gente tem conhecimento, a gente não tolera certo tipo de doutrinas, mas a gente também deixamos, os nossos cultos mesmos têm deixado ser uma zona de conforto. Não, vai acontecer isso, agora vou entregar a oferta, depois que eu entregar a oferta eu vou levantar a mão, vou virar para a pessoa que está do lado, depois eu vou sentar e cai na rotina. Não tem paixão, não tem amor. Quando você vai falar para alguém de Jesus, a pessoa, qual é o fogo, qual é a chama? A gente vê que o povo vai conhecer Jesus através da igreja. Quando João foi ver, quem falava com ele viu os candelabros, e no meio dele estava Jesus. É através de você que o povo vai conhecer Jesus. O povo está em trevas, e é através de você que é a luz que eles vão conhecer a Cristo. E a igreja de Tiátira, porém, ela era o inverso da igreja de Éfeso. A igreja dela Deus tinha dado um elogio para ela porque ela tinha crescido em amor, em fé, em obras. Porém, ela tolerava Jezabel. Olha aqui. Olha que interessante. A igreja de Éfeso é a igreja que tinha doutrina, só que não tinha fervor. A igreja de Tiátira tinha fervor, só que não tinha doutrina. Essa igreja aqui realmente mostra que os dois têm que andar lado a lado. O fervor tem que andar lado a lado com a doutrina. O amor tem que andar junto com a palavra. Se um tiver acima do outro, está errado. Tem que estar balanceado. A nossa vida espiritual, a nossa vida devocional tem que estar alinhada. A igreja de Pérgamo, ele dá um elogio. Ele é da fidelidade da igreja, pois alguns da igreja tinham sido até martirizados. Ele fala sobre Antipas, que foi um dos antigos anjos da igreja, um dos pastores. A história diz que ele foi colocado dentro de um boi de bronze, encandeceram um boi e o cara morreu queimado dentro do boi. Só que aquela igreja, ela realmente recebeu uma censura, porque elas estavam tolerando a doutrina de Balaão. Então, a fidelidade, realmente a igreja de Pérgamos, a gente via que ela estava no meio do trono de Satanás, e ela estava inclusive se entregando. Só que elas realmente estavam ouvindo qualquer coisa, deixando qualquer voz vir ao meu ouvido e falar por mim. Por isso que a gente volta ao início. Tomar cuidado com o que realmente a gente tem ouvido, aos enganos de Satanás, né? A igreja de Sardes também, agora, ela era conhecida por ser avivada, uma igreja emotiva. Então, vamos lá. A gente leu agora Ezequiel 8. No livro de Ezequiel, quando realmente Deus pega Ezequiel em espírito e vai mostrar para ele as ordens espirituais que havia na igreja, Ezequiel 8, no capítulo 12, 13, ele realmente tem uma figura muito triste, onde que as mulheres choravam. Beleza, se isso não fosse espiritual, se aquilo realmente não fosse pela área espiritual, às vezes as pessoas por fora viam um povo emotivo, um povo que pareciam estar se quebrantando. Para as pessoas pareciam ser um culto bom. A mesma figura é para a igreja de Sardes. Ela era conhecida como aquela igreja tipo culto jovem, sabe?
aquela igreja animada, que tocava talvez as melhores músicas, a igreja mais dava muita gente, só que também na hora o povo quebrantava, o povo chorava. Ela tinha essa imagem. Só que às vezes o que o coração vê, aquele ditado, né? O que a gente vê não é o que Cristo vê. Porque aqui no Ezequiel, as mulheres choravam, só que elas choravam por um demônio, Tamuz. Chegar em casa, você pesquisa sobre Semírides, Tamuz, Nimrod, personagem lá de Gênesis. Elas choravam por Tamuz, em Ezequiel. Já no livro de Apocalipse, havia muita emoção. Ela se achava viva, só que na realidade era uma igreja que estava morta. Ela era uma igreja que realmente, aos olhos da sociedade, ela parecia ser a igreja de si. Só que era realmente uma igreja que para Cristo falava assim: você acha que você é viva, só que você é morta. Ou seja, suas emoções não têm chegado ao meu trono. A igreja de Sardes, é triste aqui, mas está no versículo 3. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão. O que João 10:10 diz? Que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Olha aqui para vocês verem. Essa emoção, esse falso avivamento, diz uma coisa muito forte para a gente aqui. Por quê? Se o inimigo da igreja é o diabo, né? Da igreja de verdade, se o inimigo dela é o Satanás, que a gente leu agora, se o nosso inimigo realmente é a gente que vive uma vida com Deus e quer viver o fervor com doutrina, o nosso inimigo é Deus, Jesus está falando para a igreja de Sardes assim: se vocês não se arrependerem, eu virei como um ladrão. Eu virei para destruir a sua congregação. E isso é tão verdade, mas tão verdade, que se você for hoje lá na Turquia, onde que estão essas sete igrejas, nenhuma igreja está de pé mais. Infelizmente, cumpriu essa profecia para a igreja de Sardes. A igreja foi destruída, só tem ruínas. E, por último, a igreja de Laodiceia. Ela é uma igreja que ensina muito, 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 muito mesmo. Olha aqui para vocês verem. Para a sociedade, e só para a gente recapitular, enquanto uma igreja falava que era rica, Deus falava: não, você é pobre. Enquanto a igreja falava que ela era pobre, falava: não, você é rica. Aqui falava que era fraca, Deus falava assim: não, eu tenho uma porta aberta para você. Olha para vocês verem o quanto que realmente isso ensina para a gente. Já a Laodiceia, elas já tinham a visão do povo e a visão das pessoas, da igreja mesmo, ela tinha uma visão muito boa. Vamos supor que na época foi feita uma avaliação pessoal para a igreja. E ela, a própria igreja de Laodiceia, se deu a maior avaliação. Isso, como se não bastassem, também ela era respeitada pela cidade. A gente vai ver isso agora aqui mesmo, pela Bíblia. Então, se você fosse na época da igreja de Laodiceia, perguntava assim: como é que é a igreja de Laodiceia? Nossa, aquela igreja é uma igreja boa, uma igreja rica, uma igreja próspera. A doutrina deles é muito boa. E o povo, nossa, que povo aquele! Nossa, o povo dá um exemplo de moralidade que há muito tempo eu não via. Ela era conhecida por ser assim. E realmente a igreja de Filadélfia, ela botava um espelho para ela e cantava o hino: quão grande és tu. É Laodiceia, perdão, eu falei o quê? Oh, desculpa, nossa, a igreja de Laodiceia, perdão, a gente está na Laodiceia. Dos versos 15 ao versículo 14, Jesus dá um diagnóstico para essa igreja. 18 a 20 ele faz um apelo, e do verso 21 a 22, com base no versículo 14, ele faz uma promessa. Vamos lá. Eu vou pegar aqui essa parte. Apocalipse 3, a partir do versículo 5. 15. Conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Por que ele pega essa parte de sei que você não é frio e nem quente? Por quê? Na época, e aí inclusive até os dias de hoje, aquele lugar era turístico, era um lugar muito fértil, e ainda é na Turquia. É um lugar fértil. E aqui estava a igreja de Laodiceia, estava aqui a igreja de Colossos, e aqui estava a igreja de Hierápolis.
cidades. As 3 cidades eram muito perto uma da outra, cerca de 9 quilômetros uma distância uma da outra. Elas eram tão perto que quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, ele pediu que a mesma carta fosse lida em Laodiceia e que ela também fosse lida em Hierápolis. De tão próxima que elas eram, as 3 cidades, elas pertinhas. E a igreja de Hierápolis, ela era conhecida por ter as cascatas de água quente. Ou seja, a cidade de Hierápolis, perdão. A cidade de Hierápolis era como se fossem nossas Caldas Novas. Existe um lugar chamado Castelo de Algodão. O Castelo de Algodão é uma cascata de rochas brancas que fica na parte vulcânica. E aquelas águas quentes, nossa, é bonito. Vocês podem pesquisar na internet, vocês vão ver que lugar bonito. E a igreja a cidade de Hierápolis, ela era tipo o nosso Corumbá, um Pirinópolis, um lugar de águas frias, águas boas. E para uso medicinal, aquilo ali era excelente. Já a Filadélfia, ela pega... Desculpa, Laodiceia. A gente está na Filadélfia, então... A igreja de Laodiceia, ela pegava essa mistura das águas quentes e das águas frias e juntava as duas. Até os dias de hoje, quem for lá vai ver essa parte interessante. E as águas vinham mornas para a cidade. Água morna, a gente não consegue beber, que dá ânsia para a gente, faz vômito. Ela não tinha nenhum valor fundamental para a medicina, assim como era Hierápolis, que é a água quente. Inclusive, eles chamam até um lugar afrodisíaco. Eles falam que aquilo lá é afrodisíaco, as águas. E a de Hierápolis também era água boa, um lugar gostoso de se viver. E a igreja de Laodiceia, Jesus dá esse exemplo. Muita informação é Filadélfia, Laodiceia. Então, pena que você não é quente e nem frio. Você é morno. Eu estou a ponto de vomitar você na minha boca. E se você for, a gente vai continuando aqui. Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Por que Jesus usa esse termo de riqueza? Na época, a cidade de Laodiceia, ela era onde que tinha o maior polo de ouro refinado. Então ela distribuía, ela era conhecida por ser uma cidade muito rica. Só que Jesus falou para ela, você acha que você é rica, só que você é miserável, você é pobre. Vocês não reconhecem, porém, que é miserável. Por que ele usa o termo cego também aqui? Porque na época, no uso medicinal de uso oftalmológico, era a cidade que mais se destacava pelos usos medicinais, pelo uso do colírio. E Jesus falava assim, acha que você vê tudo, só que não, você é cego. Se acha demais. O que eu quero chegar a frisar para vocês é que não importa, não é o que você vê. O que importa é que Jesus vê. Aquela igreja de Laodiceia, ela não tinha nenhuma censura de doutrina. Jesus não fala para ela sobre falsos mestres, assim como ele falou nas outras igrejas, na igreja de Tiátira, na igreja de Pérgamo, Sardes. Ele não fala sobre heresias como tinha nas outras igrejas. Jesus não dá censura sobre isso. Jesus não dá censura quanto às doutrinas. Eles não toleravam também doutrinas dos nicolaítas, não toleravam a doutrina de Jezabel e nem de Balaão. Não existia censura, as censuras morais também na época para pessoal e pela cidade social eram boas. Não existia problemas morais na igreja. Jesus não censura quanto aos problemas morais, não censura quanto a escândalos. A reputação pessoal e social daquela igreja, de acordo com o que a gente vê na passagem, estava boa. E por fim também, Jesus não faz uma censura social como ele faz nas outras igrejas. Ele não faz censura quanto a problemas, e ele não faz censura quanto a perseguição, como em Pérgamo. Mas espera aí, se a igreja realmente aparenta ser uma igreja que tem doutrina, que realmente é uma igreja que aparenta moralmente, socialmente, parece ser uma igreja tão boa, por que essa é a igreja que mais causou repúdio a Cristo? Olha, qual é o fator que realmente nos importa aqui? O que faltou para a igreja de Laodiceia, e que talvez falta para mim, que eu até comentei com a minha esposa, foi difícil fazer esse estudo, porque cada dia Deus falava uma coisa diferente comigo. Primeiro era comigo. A coisa que realmente falta para mim como igreja, a coisa que mais eu preciso voltar, é ao fervor. A igreja tinha tudo, só que
faltou o fervor. Com isso, ela juntava um pouquinho de cada uma dessa igreja junto só. Fazia um pouquinho, não, essa falta de amor aqui, eu tapo meus ouvidos e estou aqui. E isso tem falado comigo mesmo. Porque Lucas, no capítulo 15, Jesus ele dá alguns exemplos numa parábola, a parábola do achado perdido. E ele dá uma parábola da moeda, da dracma. Dentro da casa, uma moeda sabe que ela está perdida? Não, porque na parábola da ovelha, a ovelha, cadê as outras, né? Nós éramos 100, só tá eu aqui. O filho pródigo ele saiu e ele se arrependeu. Já a moeda, ela não sabe que ela está perdida. E sabe qual é o pior? Ela está perdida dentro de casa. E isso o Espírito tem falado comigo. Porque a gente, às vezes, acha que não, só que a gente está perdido dentro de casa. Se a gente não voltar e pedir a Deus realmente que a tua doutrina seja igual ao meu amor, eu não deixo esse tipo de doutrinas. Hoje em dia na internet tem muitas informações, mas realmente o que importa é a palavra. E se você não dá ouvidos ao que o Espírito diz, alguém vai falar por você, viu? Finalizando, já pode ficar tranquilo. O Ezequiel 2:2 e Ezequiel 3:1. Ele fala que o Espírito veio sobre Ezequiel. E depois que o Espírito veio sobre Ezequiel no capítulo 2, no capítulo 3, diz que filho do homem, coma este rolo, coma a palavra. Quando o Espírito e a palavra estão no mesmo nível, aí sim você não vai se conformar com o mundo, mas vai transformar a renovação do seu entendimento, como Romanos 12:2. Então, gente, eu já passei da hora. Espero que Deus fale com vocês. Se vocês forem ler, ele vai falar muitas coisas. Eu acho que, igual ele falou comigo, é muito, muito, muito forte. Que a gente possa voltar, que ainda dá tempo de arrepender, que a gente não seja como uma moeda, a dracma perdida, né?